Olá, sejam bem-vindos a essa nossa primeira aula da disciplina Perspectivas e Tendências na Produção de Alimentos. E essa nossa aula ela vai focar na geopolítica da produção de alimentos, porque é fundamental que a gente entenda se há diferença onde os alimentos são produzidos, a forma como eles são produzidos, a forma como são comercializados, como se estrutura essa extensa teia de relações e como se estrutura também a cadeia de produção e comércio de alimentos e a maneira como nós vemos isso também. Para esta nossa aula, o convidado é o professor Dr. Luiz Alan Kunzli, que é professor titular do Departamento de Informática da Universidade Federal do Paraná. E a ele o nosso muito obrigado pela participação. Por que a geopolítica inclui a produção de alimentos? Ora, pelo fato de que a alimentação ela é uma pauta prioritária na nossa vida como sociedade. Nós não podemos desconsiderar o efeito poderoso que a busca de alimentos e a produção de alimentos tem na mudança de todo um cenário político, econômico, social, cultural, seja de uma localidade em particular, seja a civilização como um todo. É até possível, como alguns historiadores já fizeram, contar a história da humanidade na perspectiva do alimento, ou da produção de alimentos. E há 4 momentos bastante importantes a considerar nesse aspecto. O primeiro desses momentos é exatamente a transição da nossa vida de caçadores-coletores, ou seja, éramos aqueles que comiam aquilo que caçavam, até o surgimento de assentamentos de pessoas que plantavam aquilo que comiam. Então, há cerca de 10 mil a 12 mil anos atrás, surge a agricultura. E o que vai determinar uma mudança de cenário extraordinária no que é o processo civilizatório. A abundância de alimentos abre margem para uma ampla série de atividades humanas que eram muito limitadas quando nós só tínhamos pequenos grupos de caçadores-coletores. Então, esse é um primeiro momento bastante importante. O segundo momento é o momento das grandes navegações, lá na Idade Média, e aí a gente vai colocar isso em torno aí do século XIV, XV, XVI. Ao menos 3 figuras históricas são muito importantes para nós nesse sentido: Cristóvão Colombo, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral. E o que esses navegadores e seus países de origem tinham em comum? A busca por especiarias. Essas especiarias elas eram muitíssimo valorizadas para condimentar a comida na Europa. Uma boa parte do ano esse alimento ele acabava sendo modulado, sua oferta acabava sendo modulada pelos invernos rigorosos na Europa. Então, meios convencionais como a salga, eles acabavam não tornando os alimentos tão apetecíveis. Então, essas especiarias, elas obviamente colaboravam para que esses alimentos eles ficassem mais atrativos. E isso movimentou o mundo à época, né? Então, as grandes navegações foram em boa parte motivadas por essa busca de especiarias, de riquezas, de novas terras e lugares com a oferta de produtos e riqueza. Um terceiro momento, muito importante também, é exatamente o início do processo de industrialização, e aí mais especificamente na Inglaterra, o momento em que vai acontecendo aquilo que a gente conhece como Revolução Industrial, essa transição, né, do feudalismo para essa produção que vai ser o primeiro rascunho do moderno modo de produção capitalista. Então,
o crescimento populacional, o recrutamento de mão de obra, o aumento gradativo da longevidade das pessoas, isso implicava na necessidade de uma ampla oferta de alimentos. Então, um alimento aí que é retratado nessa tela do Van Gogh é a batata. A batata, nesse aspecto, foi extremamente interessante na Europa, bem especificamente na Inglaterra, como um suprimento de alimento que foi o combustível para que as pessoas tivessem uma alimentação, um suprimento da sua alimentação, ao mesmo tempo em que havia essa mudança do cenário socioeconômico e cultural. Curioso também que esse momento no qual há uma transição da relação campo-cidade, em que as pessoas passam a buscar as cidades em busca de novas oportunidades, isso vai ocorrer ao longo de uma escala de tempo bem mais longa, inclusive já no século XX. O que aí é retratado nessa tela do Portinari, que é algo que acontece no Brasil nessa época. A migração das pessoas de um ambiente rural empobrecido na busca de melhores oportunidades nas cidades, o chamado êxodo rural. E um momento também bastante significativo, no qual os alimentos estão no centro de uma importante mudança, histórica, socioeconômica, cultural e até ambiental no mundo, é a Revolução Verde, que começa a acontecer aí na década de 70, que é um período no qual a oferta de novos insumos na agricultura, uso de defensivos agrícolas, de fertilizantes, de sementes com características específicas, enfim. A Revolução Verde é até hoje tida como um processo controverso, no qual a produção de alimentos se tornou muito maior, entretanto criou uma alta dependência dos produtores em relação a esses insumos químicos que desde então cresceram muito em termos de consumo e cresceu também a dependência dos produtores em relação às empresas que produzem estes insumos. É bastante curioso que o Norman Borlaug, que é o engenheiro agrônomo norte-americano que é tido como a grande mente por trás da Revolução Verde, ele não foi agraciado com um prêmio Nobel de Química, por exemplo. Ele foi agraciado à época com o prêmio Nobel da Paz. Então, podemos deduzir daí que a produção de alimentos ela tem um aspecto geopolítico e que nem sempre produção de alimentos se vincula a algo exclusivamente técnico-científico. Apesar dessa enorme mudança que a Revolução Verde proporcionou, desde a década de 70 até hoje, a fome no mundo ela ainda é bastante presente. Então, acredita-se que mais de 800 milhões de pessoas, pelos levantamentos das Nações Unidas, baseado em dados da FAO principalmente, apontam aí para esse número horroroso de mais de 800 milhões de pessoas passando fome no mundo. Essa é uma imagem de vítimas da fome em Madras, na Índia, no século XIX. E vocês veem aí a imagem de uma criança num campo de refugiados em algum lugar do mundo. É um contrassenso que, ao longo de mais de um século, a fome ainda esteja na centralidade dessa geopolítica de alimentos. Isto é, nós já acumulamos tempo suficiente e condições técnico-científicas mais do que suficientes para erradicar a fome. Entretanto, são duas fotografias distantes entre si, do ponto de vista temporal, mas muito próximas do ponto de vista da sua causa. E vem a pergunta:
diante dessas primeiras considerações. Quem produz, onde produz, como produz alimentos, faz diferença? Faz bastante diferença, Raimundo. Quem produz a comida o alimento que a gente vai consumir, é muito importante até para definir que esse indivíduo, né, ele produz, e o que ele produz socialmente, ele produz isso com vistas simplesmente a compartilhar um saber que ele construiu de uma terra na qual ele vive, então, ou ele produz simplesmente apenas para obter lucro sobre isso. Acho que esse é um elemento importante. Então, quem produz, eu acho que nessa nossa discussão vai ser fundamental levar em conta. Onde produz também. A terra onde é produzido o alimento, ela faz uma diferença muito grande, né? A gente respeitar elementos de estacionalidade, de territorialidade, os saberes associados ao que se produz ou ao alimento, né? A gente aí está falando, não é só a produção no sentido genérico, está falando de produção de alimento, né? E então isso eu acho que tem um elemento fundamental. O local onde é produzido, seria muito interessante se a gente conseguisse discutir e pensar que o local onde se produz não está muito distante do local aonde esse alimento vai ser consumido, né? Essa noção da proximidade, acho que é um outro conceito, é uma categoria importante para a gente discutir. Como produz também, porque como eu produzo esse alimento vai estar associado não só ao alimento em si, à qualidade desse alimento, a segurança alimentar desse alimento, mas como produz também está associado a que outros elementos desse ecossistema mundo vão ser afetados da forma como eu produzo. Então, acho que essas três perguntas fazem muita diferença, né? Eu diria até, não só então quem produz, onde produz, como produz, mas nos importa saber as consequências sociais, ambientais, sanitárias, econômicas do modelo de produção de alimentos. Porque ele pega tudo isso. Essa estrutura toda é fundamental que seja levada em conta nesse processo de discutir quem, onde e como produz. Talvez na nossa discussão dê para aprofundar cada um deles com mais calma, mas faz muita diferença. Você teve a oportunidade de morar na Europa durante muitos anos, recentemente também morou no Equador, você tem uma bagagem técnico-científica muito grande e também cultural. Essa tua experiência na condição de um morador em vários continentes, te deu uma percepção clara sobre como pensam os nativos desses lugares sobre essa questão geográfica da produção e do consumo de alimentos? Uau, bastante. Tive a sorte de então morar em dois espaços culturalmente distintos, né? Na França eu morei em dois lugares, em dois períodos diferentes, o norte da França e o sul da França, e era muito interessante porque comidas que eu encontrava no norte da França eu não encontrava no sul da França, porque haviam culturas locais muito estabelecidas e muito respeitadas, no sentido de que as pessoas valorizavam muito o que era produzido e que saía da cultura local. Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que bom, estou falando da França então. Onde se produz, a territorialidade tem fatores muito grandes. Se vê isso na Europa, se vê muito isso quanto à cultura do vinho. O vinho está muito estabelecido na Europa e é impressionante o quanto o pessoal valoriza o sabor específico, a série de características próprias que o lugar dá a cada uma dessas variedades. E esse respeito a esse elemento, ou seja, na cultura do vinho, no sul da França, muito claramente, inclusive na cultura da carne,
super importante, né? Então, eu acho que esses são elementos que, onde eu produzo, está muito claro. No Equador, então, isso, para mim, se explodiu em variedade de sabores, de diferenças culturais. Porque o histórico-cultural de um país andino, né, com a cultura andina, ou seja, com que toda aquela cultura maia que se estabeleceu, eles têm um respeito muito grande, então, a trabalhar aquela terra para produzir elementos muito próprios e ligados àquela cultura local. Então, a variedade de grãos de milho, a variedade do milho, a variedade da batata, as diferentes variedades são muito respeitadas, as plantas locais e tal. Então, onde eu produzo é muito importante. E o Equador me deu uma experiência diferente, me deu tanto essa experiência, mas me mostrou uma outra. O Equador hoje é o maior exportador de banana do mundo. É um país pequeno, exporta mais banana, por exemplo, que nós do Brasil. E a banana exportada no Equador não é nativa do Equador, não está associada à cultura local, e ela é produzida simplesmente para ser consumida pelos consumidores europeus, sobretudo alemães, né, onde há o maior consumo da banana exportada pelo Equador. E aí a qualidade, a forma como essa banana é produzida, a forma como o fruto escolhido é colocado numa caixa de exportação, não tem nada a ver com a cultura local. É simplesmente uma produção mecânica de um bem alimentar e o equatoriano fica só com o refúgio dessa produção. E aí o desrespeito ao local, né? Simplesmente uma cultura, toda uma produção voltada exclusivamente para a alimentação. E aí tem outros fatores socioeconômicos que eu acho que a gente até depois poderia voltar e abordar, né? É bem o que eu comento aí das consequências sociais, ambientais, sanitárias, econômicas de um modelo de produção de alimentos.